E aí? O Givaro. Um senhor Mater, que fez uma viagem de exploração à América do Sul, conta a um jornal uma conversa com um índio Givaro, desses que sabem reduzir a cabeça de um morto até ela ficar bem pequenina. Queria assistir a uma dessas operações, e o índio lhe disse que exatamente ele tinha contas a acertar com o inimigo. O senhor Mater: não, um homem não. Faça isso com a cabeça de um macaco. E o índio: porque é um macaco, ele não me fez nada de mal. Doido esse negócio, né? Qual é o assunto? O assunto. A palavra que mais se repete. Exato. Índio. Mas índio é a palavra realmente que mais se repete? Você tem o índio, que é o índio Givaro. E você também tem o senhor Mater. Como os termos que mais se repetem estão relacionados a personagens, a estrutura narrativa ela vai ser analisada em termos de interpretação de texto da mesma maneira que nós analisamos qualquer texto. Temos que identificar o elemento que mais se repete e analisar qual é o tema, os outros elementos que estão no entorno desses elementos que mais se repetem. Só que o texto narrativo ele vai apresentar determinadas observações por trás de determinadas características. Então, é uma linguagem que você parte da denotação. O que é denotação? Sentido dicionarizado para uma percepção de conotação, que é o sentido figurado. Por que este autor pegou justamente um índio Givaro e o senhor Mater? Quem é o senhor Mater? É um explorador. Ele não é um explorador que reside na América do Sul. Ele foi explorar a América do Sul. Então, possivelmente, ele fez uma viagem. Então, possivelmente, o senhor Mater representa o quê? Uma cultura eurocêntrica, não é? Então, uma cultura de explorador e uma referência eurocêntrica. Então, essa percepção do explorador é do civilizado, não é? Da civilização, do homem civilizado. E o índio representa o quê? O índio representa o explorado, o não civilizado, o natural ali, de uma determinada região. Então, essas duas figuras apresentam culturas diferentes, não apresentam? Eles estão tratando aqui o nosso assunto, a cultura indígena não civilizada e a cultura europeia civilizada, ok? Então, nós temos aqui o assunto. E qual é o tema? Não é o encontro? Não é que não são eles os assuntos. Não é, o assunto não são eles. O assunto é o que eles representam. Repita. De assunto? Em que consiste esse diálogo? Qual é o assunto desse diálogo? Qual é a temática desse diálogo? Porque não são eles, mas repare, não são eles o assunto. É a representação deles que constitui o assunto. O texto trata do quê? Da prestação de contas? Não. O texto trata do encontro entre
culturas. A ideia da conversa, do diálogo, a ideia da prestação de contas, mas é o encontro entre culturas. Esse encontro entre culturas provoca ou não provoca choque? Provoca choque. Então, eu posso dizer que o assunto são culturas distintas. E o tema, o choque entre as culturas distintas. É a questão do choque. Então, você identifica o que está representando de forma denotativa para perceber qual é a intenção do modelo conotativo. Nós não podemos nos distanciar na interpretação de texto, nós não podemos nos distanciar da denotação para perceber a conotação. Aí você indicou para mim na aula passada indicou justamente o fato de que tentou fazer a técnica com a sua filha e teve uma certa dificuldade, porque o texto é um texto narrativo. Então, você pega os personagens e identifica qual é a representação desses personagens. Nice, ontem, estava assistindo Malévola. Adora filme infantil, infanto-juvenil. Aí estava assistindo Malévola com Angelina Jolie. Então, a nova Malévola é como a Malévola dos contos de fadas, dos contos de fadas. São contos de fadas que a gente chama, né? São contos de fadas mesmo. Da nossa infância? Não. O que representa essa nova Malévola? Como é essa Malévola? Como é essa mulher? Uma mulher empoderada, sofrida, ela tem uma história. Atrás dela existe uma história que culmina justamente na forma como ela passou a se representar. Então, você analisa as características de Malévola para perceber as características atuais de Malévola, para perceber qual é a intenção deste novo cinema infantil. Qual é a moral da história? A fábula. Vocês sabem o que é uma fábula, não é? A fábula, ela pega justamente os animais e confere características humanas a animais. Então, você tem a fábula da lebre e da tartaruga. Quem é que conhece a fábula da lebre e da tartaruga? Conta aí pra gente a fábula da lebre e da tartaruga. A lebre é rápida. Sim. A tartaruga é lenta. Então, a lebre ela é rápida, seguiu na frente. Quando viu que a tartaruga está lá atrás, ela deitou na água descansar. A tartaruga veio devagarinho, ela dormiu demais, a tartaruga passou e ganhou a corrida e ela ficou. Mesmo a lebre sendo rápida, ela perdeu. Então, como é que a gente analisa, faz a interpretação do texto? Nós analisamos as características de cada um dos elementos e identificamos qual é o tipo de representação daquele enredo. Então, a recepção, no caso, a análise, a identificação do assunto na narração é diferente dos outros textos. Ela tem o mesmo princípio. Sim, tem o mesmo princípio. Você vai ter o mesmo princípio. Então, qual é o elemento que mais se repete? Então, você vai pegar esse elemento, o que eles representam. Exatamente. Ficar uma palavra só, o assunto. Por exemplo, você leu Senhora, de José de Alencar? Essa parte. Não. Senhora de José de Alencar é um livro do romantismo, mas que quebra um pouquinho dos parâmetros do romantismo, em que a mulher é aquela romântica, abnegada, pacata, sabe? Virgem, doce. Ele coloca justamente a Aurélia, que é uma mulher que foi tudo isso, e se apaixonou por um homem que decidiu trocá-la por uma outra mulher que tinha um dote maior. Nesse meio tempo, um parente de Aurélia falece e ela recebe uma herança. E ela diz que vai se vingar. E alguém, o tutor dela, procura este homem e indica que tem alguém com dote maior ainda. E ele decide trocar por ela. E descobre que ela é a Aurélia. Ele gostava de Aurélia, entendeu?
Aí a Aurélia, ela humilha, castiga, mas no final entrega para ele todo o amor e a fortuna dela também, que ele se arrepende de tudo que ele fez. Tá? O final é bem do romantismo. Mas você pega a figura de Aurélia e vê que em pleno romantismo, que é lá século XIX, aqui você tem uma percepção de empoderamento feminino. Então, o que representa a Aurélia? Uma das primeiras figuras femininas a realmente representar um empoderamento na literatura brasileira. Então, a intenção é de mostrar que a mulher também pode decidir. Mas, como o projeto do romantismo era colocar essa mulher numa posição de feminino, romântica, idealizadora, idealizada também, aí ela acaba se rendendo ao final do livro. Então, você tem uma interpretação diferenciada de um texto narrativo, porque você não pega somente a denotação. Fui eu. Você não pega somente a denotação. Você pega a denotação para entender a conotação e para voltar à denotação. Então, o que a gente fez aqui? Nós identificamos o assunto literal. As palavras que mais se repetem, o índio e o senhor mater. Então, essa é uma percepção denotativa. Compreendemos o que eles estão representando. É uma percepção conotativa. Para resultar na análise, o texto trata do choque cultural entre uma sociedade dita não civilizada e uma sociedade dita civilizada. E aí a gente procura a tese. Esse choque mostra que qual dos dois é mais civilizado? O índio. É mais humano. Porque existe uma necessidade. Ele só vai praticar o ritual se é certo ou errado, porque a ideia do certo ou errado é uma questão cultural também. Se é certo, é relativo. Então, se é certo ou errado, não entra no mérito. O que entra no mérito é, existe razão para? Se não houver razão, ele não vai fazer. Mas o homem branco, dito civilizado, faz o quê? Mesmo sem razão, mesmo sem nenhum objetivo, ele faz. O autor ele consegue, com um texto super curtinho, mostrar para nós como nós somos irracionais. Como essa cultura dita civilizada é irracional. Como ela é capaz de praticar vilanias incríveis. É civilização? Não, não acho que ele... Ah, tá. Ele queria ver sendo a vítima. Então... eu quero ver vocês falando alguém. Que bom, tem um inimigo ali que vou pegar. Tô querendo acertar umas continhas mesmo. Vou aproveitar a oportunidade. Não faça isso com o ser humano, faça isso com o macaco. Com o macaco. Qual a lógica? Não fez nada. Então, não tem lógica. Então, a falta de lógica nos nossos atos, né? Isso é interpretação de texto, gente. É você conseguir entrar, vivenciar, analisar, perceber qual é o conflito. Porque se não houvesse conflito, nós estaríamos aqui discutindo? Não. Então, num texto narrativo, o eixo temático é justamente o conflito que está sendo instaurado. E é necessário que nós façamos esse exercício cotidianamente, não somente com textos verbais. Toda arte é narrativa. Então, você já começa a fazer a leitura de um processo artístico, dizendo, eu vou encontrar uma tese. É um ponto. Agora tem que ser arte. Aí você vai fazer a mesma análise da mesma maneira. É porque não indicaram para nós que o trabalho de um texto com texto conotativo é igual ao trabalho com texto denotativo. É a palavra que está lá e você vai trabalhar a palavra.
Tem outra coisa para trabalhar? Não, você vai trabalhar a palavra. Ponto. Finito. Acabou. Deu para entender direitinho? Deu para entender? Ok. Bom, aqui ele pergunta sobre o caráter estrutural do texto de Rubem Braga. É correto afirmar que. Aí ele está perguntando sobre predominância. O texto, predominantemente, ele é expositivo, argumentativo, descritivo ou injuntivo? Ele é predominantemente narrativo. Agora, ele tem traços argumentativos, traços descritivos, traços expositivos. Ele só não tem traços injuntivos. Se, por um acaso, o índio indicasse como exatamente o ritual é praticado, e como deve ser praticado o ritual, aí sim seria também injuntivo, mas a predominância continuaria sendo narrativo. Então, o injuntivo, ele classificaria como seria feito Como seria feito o ritual. O injuntivo é um texto chamado de instrucional. Ele vai passar para você uma instrução. O passo a passo, a receita do bolo. Aqueles vídeos tutoriais de como fazer aquelas coisas gostosas na internet. Culturas distintas. O encontro, não, o assunto culturas distintas e o tema, o choque entre culturas distintas, a tese entre culturas distintas, civilizada, dita civilizada e não civilizada, e a tese é que às vezes uma cultura dita civilizada é mais sem civilização, né? É mais ilógica do que uma cultura dita não civilizada. Esse aqui eu acho muito legal, esse texto, muito bonitinho. É o próprio acontecimento. A própria situação é a forma como ele ilustra a temática. Então, ele quer... Um dia ele acordou dizendo, eu quero escrever um texto sobre o encontro entre culturas distintas. Então, eu vou criar uma história em que eu tenha 2 personagens, entendeu? Então, o próprio enredo é a ilustração. Um poeminha de João Cabral de Melo Neto. João Cabral, ele é um exímio conhecedor da língua, então ele consegue fazer estruturas muito bem organizadas, tá? Rios sem discurso. Quando um rio corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária, isolada, estanque no poço dela mesma. E porque assim estanque, estancada. E mais, porque assim estancada, muda. E muda porque com nenhuma comunica. Porque cortou-se a sintaxe desse rio. O fio de água que por ele discorria, o curso de um rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que o fez. Salvo a grandiloquência de uma cheia lhe impondo interina outra linguagem. Um rio precisa de muita água em fios para que todos os poços se enfrasem, se reatando de um para outro poço. Em frases curtas, então, frase e frase, até a sentença rio do discurso único em que se tem voz a seca, ele combate. Imagina o que é encontrar esse texto na hora da prova. É belíssimo o texto, mas vai provocar uma certa instabilidade. Né? Não, eu costumo dizer que você para, olha assim. Aí chega a escorrer. Gente, o que você precisa fazer é não ter medo. Esse texto é composto por palavras. A palavra não morde. Então, o que você vai fazer? Nós já sabemos a técnica. E qual é a técnica, gente? Identificar as palavras que mais
Tem dúvida? Quando ele fala discurso, rio, aí. Pega pesado? Vamos ver. Quais são as palavras, ou qual é a palavra que mais se repete? O assunto, rio, palavra. Então você tem esses dois. Rio, palavra. Mas o rio vai ser a palavra, ele diz aqui. Então, Aí você encontra o assunto, é isso aqui. E qual é o tema? Ele está fazendo uma comparação, a comunicação é como rio. Comparação da palavra rio. E o processo de comunicação. Eu só estou escolhendo uma palavra. Você me disse que assunto é uma palavra, então eu só escolhi rio, não escolhi nenhuma palavra. Mas ele não está falando sobre o rio. Ele está falando sobre o rio palavra. É como se fosse a mesma coisa. Entendeu? O rio palavra. Tanto que ele fala sobre o discurso rio. E coloca juntinho. Então, o tema eu gostei de como você... A água equivale a uma palavra. Ele está o tempo inteiro trabalhando com figuras de linguagem. Ou hora de metáfora, hora de símile. A metáfora é uma comparação direta e a símile é uma comparação indireta. Quando eu lhe diga símile, que é comparação? A gente vai falar sobre isso na aula que vem. Que é muita água para passar por este rio. É muita água para passar por este rio. E o que você me mostrou naquele dia, a Sinédoque? Que eu já reproduzi, minha filha. Já falei. Que todo dia, dando aula, a gente aprende uma coisa diferente. É uma percepção diferenciada. E quando os alunos estudam em casa e trazem contribuições interessantíssimas para a aula, é muito legal. E aí, Ana Cristina. Engraçado que quem mais estuda em casa não é o pessoal que é da área. Quem estuda português não é o pessoal que é da área. É o pessoal que não é da área. Aí eu tenho você, que é enfermeira, e tenho Lígia, que é psicóloga, que adora. Então, todo dia a Lígia traz alguma coisa bacana pra gente. Acho massa isso. É a tartaruga e a lebre. É bonita essa relação, né? Realmente, a tartaruga e a lebre. Tem algumas questões, inclusive... Quando eu... Olha, menina, quando eu... As pessoas que mais consultam gramática são as pessoas que não são professoras de português. E eu falo por mim, tá? Então, tem algumas questões, inclusive, que eu erro porque eu sei que sei. Aí eu erro porque eu não enxergo a pegadinha. Uma pessoa que acha que não sabe, fica mais atento. Aí é realmente a tartaruga e a lebre. A lebre, ela vai descansar e vai perder a corrida, né? Pô, interpretação de texto é massa, gente. Eu tô arrasando. Eu só tenho mais 2 tópicos em interpretação de texto. Pô. Eu estou me preparando, né? O tema, Adri, eu gostei muito da forma como você apresentou. A comunicação é como um rio. E aí você tem ilustração, que é justamente os elementos de comparação, né? Entre a palavra que equivale, um rio que corta a seca, que combate a seca por causa dessas palavras que estão participando do processo de comunicação. E eu tenho uma tese nesse texto. Tenho. Nem precisa pensar, gente. É poesia. Então, expressão artística significa dizer que tem uma opinião, tem uma tese. Sobre a comunicação ser como um rio, o autor está concordando ou discordando? Concordando. E ele indica por que a comunicação é como um rio. Esse rio sem curso, né? O rio não tem curso. Na verdade, o rio tem seu curso.
Não, rios sem discurso. Quando ele indica rios sem discurso, ele está indicando que a comunicação sem essa abundância corre? Tem discurso? Não. Então, um rio sem discurso, a comunicação sem discurso é como um rio sem curso. Ele é seco. Então, para a comunicação ocorrer, é necessário que seja um rio com discurso, uma comunicação com discurso. Como é que você identifica o discurso? Percebendo por onde esse curso do rio vai correr. Então, é extremamente metafórico e muito bonita a imagem que ele traz para nós, porque a gente consegue realmente perceber a ideia do fluxo, né? Quando nós não temos o que falar, não acontece o discurso. É porque eu botei a palavra impedida de seguir seu curso. Mas ele está falando sobre isso? Ele trata disso, mas essa não é a tese. Não, fala do tema. No tema? Mas a palavra Não, ele não está falando sobre o impedimento da palavra seguir seu curso. Ele está falando sobre a comparação entre a comunicação e o rio. Por que a gente percebe isso bem claramente? Porque aqui, ó, não dá para nós falarmos que ele fala mais de rio do que de palavra. Ele fala dos dois. Entendeu? Então, é um processo... É da mesma maneira, gente. É a gente que tem medo. Nós temos que fazer a interpretação de texto da mesma maneira com a qual nós fazemos a interpretação de texto de qualquer texto. Mais objetivo. Um texto objetivo é sempre partindo do denotativo, indo para o conotativo para perceber o denotativo. Que tem sempre uma intenção. Não é? Cada uma das metáforas apresentadas, cada uma das figuras de linguagem apresentadas tem uma intenção. Mas vamos aqui fazer os exercícios. Ó, depois de perceber, fica super... Depois de analisar aquilo ali, assunto, tema, tese, ilustração, fica super simples fazer os quesitos. Julgue os itens a seguir acerca dos sentidos do texto acima e de seus aspectos linguísticos. A prevalência do sentido figurado no texto indica que o autor fala da própria construção textual sem considerar a realidade concreta do rio, da água, do poço, da enchente e da seca. Verdadeiro ou falso? Falso por causa do... Ele considera. Tirando esse sem, está tudo certo. É só correr para o abraço, tá? Então, isso aqui é falso, porque ele está justamente considerando a realidade concreta do rio, da água, do poço e da enchente da seca. Julgue os itens a seguir acerca dos sentidos do texto acima e de seus aspectos linguísticos. No texto, a grafia diferenciada de porquê e porquê junto e porquê separado, justifica-se pelo fato de que, no verso 11, o porquê junto tem valor morfossintático semelhante ao da conjunção pois, enquanto no verso 12, o porquê separado compõe-se de preposição e pronome, o qual se refere a fio de água. E aí você olha e diz assim, meu Deus, não sei usar o porquê. Não sei usar o porquê. Por quê? Mas o porquê é super simples, ó. O porquê é super simples. Bom, o único porquê que vai atormentar nosso juízo é o porquê separado. Os outros não atormentam o nosso juízo, não. O porquê junto, sem acento, ele realmente é equivalente ao pois. Ele é uma conjunção. A classificação dessa conjunção que talvez, mas não em questões que pedem se o porquê vai ser junto ou separado, a classificação talvez enche um pouquinho o saco, porque ou vai ser uma causa ou vai ser uma explicação. Então você vai ter que só, dependendo do contexto, você vai ter que analisar. Mas saber que o porquê vai ser junto sem acento, basta substituir pelo pois. É uma explicação, é uma causa, é uma justificativa, é uma resposta, ok? O porquê junto e com acento, ele é um substantivo. Então, ele vai estar acompanhado pelo artigo, tá? Ou pelo artigo,
ou pelo pronome possessivo, ou por um numeral, ok? Me dê 2 porquês. Porquê junto e com acento, tá? E aí você encontra o porquê separado e com acento. E o porquê separado e sem acento. Vejam só, o porquê separado e sem acento, ele é correlato a pelo qual ou a pela qual. Mas ele também é correlato à estrutura por qual razão. E essa estrutura por qual razão é uma estrutura que traduz um pronome interrogativo numa pergunta direta ou numa pergunta indireta. Esse porquê sem acento, ele vai poder ser substituído por qual razão, ele vai estar no início de frase. Esse porquê aqui, ó, ele vai estar no final de frase. E também vai ser um pronome interrogativo. É final de frase qualquer frase. E ele é possível para a substituição do por qual razão. Não sei por quê. Ela chegou tarde. Não sei por quê. Esse porquê, junto, separado, com acento sem acento, é o quê? Não sei porquê. Separado com acento. Porque eu posso dizer, não sei por qual razão. Está no final. Por que ela chegou tarde? Separado sem acento, porque está no início. E vai poder ser substituído por qual razão. Então, esse aqui é que vai gerar um pouquinho de tormento na nossa cabeça, justamente porque ele vai poder ser substituído por pelo qual e pela qual, e também por qual razão. Ok? Só que quando nós vamos estudar o porquê, normalmente nós vemos somente isso aqui, ó. E a observação de que o porquê separado está no final de perguntas. Não é somente o final de perguntas, é o final de frase, quando ele pode ser substituído por qual razão. Belezinha? Deu para entender direitinho? Vou voltar aqui para a questão, tá? Aí aqui no nosso texto, ele fala sobre o porquê de qual linha mesmo? 11 e 12. Aí depois da 10. Esse aqui. E esse, né? Ó. E muda porque com nenhuma comunica, pois cortou-se a sintaxe. Então, o pois ali é a nossa substituição, é, portanto, uma conjunção. O fio de água, porque ele discorria. O fio de água pelo qual... Então, esse porquê realmente está fazendo referência ao fio de água, sendo uma preposição e um pronome relativo. O fio de água pelo qual ele discorria. Portanto, a questão ela está verdadeira, tá? Isso aqui é verdadeiro. Última questão? Ou é a penúltima? Julgue os itens a seguir acerca dos sentidos do texto acima e de seus aspectos linguísticos. A linguagem do texto baseia-se na equivalência simbólica entre o discurso, feito de palavras, e o rio composto de fios de água. É exatamente o que a Adriana apresentou. A comunicação é como um rio. Aí é como a ideia da equivalência. Isso aqui, portanto, é verdadeiro. Por hoje, pessoas,
está na hora de dizer tchau. Até a próxima aula, quando nós vamos tratar do tópico figuras de linguagem, tá?